Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos da nossa redação em São Paulo. As notícias que chegam do Rio Grande do Sul não são nada boas. Frio, chuva e medo. Voltou a chover no fim de semana, a temperatura caiu e, além de tudo, a exaustão das pessoas que trabalham, dos voluntários, dos funcionários, dos policiais que tentam acudir a população ainda fora de sua casa e fora da normalidade. Nós vamos daqui a pouco ao vivo para Porto Alegre conversar com a repórter Heloísa Vilela e com outros convidados para trazer estas impressões que chegam lá do Rio Grande do Sul. O governo federal anunciou hoje que está suspenso o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União, uma tentativa de aliviar um pouco a economia nesse momento dramático. Daqui a pouco eu sigo para o estúdio com Gabi Varela e Chico Sá e os nossos convidados. Agora os outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mais chuva, mais estragos, mais dificuldades. Até um perigo tá em cima. Com volta de tempestades, Rio Grande do Sul tem tremor de terra. Tremor de terra muito forte aqui no bairro Universitário. Deslizamentos e se prepara para novas inundações. Nossa enviada especial a Porto Alegre, Heloísa Vilela, acompanha o duro trabalho de resgates. Tá começando a entrar dentro, nós vamos ter que sair, né? União de forças. Ele estava aqui. Lula fala com o governador gaúcho Eduardo Leite e anuncia suspensão das dívidas do estado por 3 anos. Prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul. Ele merece continuar? Pesquisa mostra a força de Lula caso decida se candidatar novamente à presidência da República. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Mais uma semana começando, segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. A gente continua, claro, muito focado nas enchentes no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a Heloísa Vilela vem conversar com a gente. Também o Luiz Gomes, do Jornal Independente, o Sul 21. A gente vai falar sobre diversos assuntos que estão acontecendo por lá, como, por exemplo, os estragos na Serra Gaúcha, por causa dos temporais. A ponte que liga Caxias a Nova Petrópolis cedeu. Tremores de terra também foram sentidos lá na cidade de Caxias, Caxias do Sul, aliás, e uma frente fria chegou e provocou 2 tornados nesse último sábado no Rio Grande do Sul. Um deles atingiu Cambará do Sul, ventos inclusive de até 140 km por hora, já a gente conta detalhes a respeito disso. Outra cidade que foi atingida foi a cidade de Gentil. Enquanto isso, a grande política está muito mobilizada, né, Chico Sá, para lidar com tudo isso que está acontecendo no sul do país. Olha, Gabi, essa conversa fiada da extrema-direita que a gente se ajuda aqui, não precisa do Estado, etc. Olha, isso é lorota. Hoje se encontraram em reunião Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Lula, Haddad, Pacheco e o Fachin, do STF. Para quê? Acordo, política de gente grande para salvar o Rio Grande do Sul e reconstruir o Estado. Foi determinado que a dívida do Rio Grande do Sul está suspensa. Isso é de fundamental importância. Então, viva a política com P gigante, é o que precisa dessa hora. A gente precisa de Estado agora, né, Chico Sá? Perfeito. Muito bom. Vamos começar falando sobre isso, Rodrigo. Como é que está a situação agora, justamente na Serra Gaúcha, né? Dei aqui um spoiler do que está acontecendo por lá, mas os estragos foram grandes, né? Pois é, você imagina a situação, Gabi, Chico, todas e todos que nos acompanham. As pessoas no Rio Grande do Sul viveram uma situação terrível no interior, na Serra, na capital, nos municípios do entorno da capital, Canoas, né, e outros.
Eldorado do Sul, que foi esvaziado praticamente, e aí tinham aquela esperança, bom, vamos resistir aqui, vamos lutar, vamos para os abrigos, os parentes vão abrigar as pessoas também nas suas casas, daqui a pouco isso melhora. E aí, quando você começa a enxergar uma esperança, cai a chuva de novo. Choveu demais nesse fim de semana, como já estava previsto. E a situação mais complicada foi na Serra Gaúcha, uma região turística, inclusive, região de vinho, região que os turistas costumam frequentar e região onde moram milhares de famílias, né? Tanto de descendência italiana como descendência alemã. Olha, em Caxias do Sul, a madrugada foi de terror, Gabi, porque você imagina, volta a chover forte, você com medo de que os morros, né, desabem de novo, casas, e de repente teve tremor de terra. As pessoas, o que é isso? O que está acontecendo? A gente tem algumas imagens aqui para mostrar. As pessoas saíram para o meio da rua. Vamos rodar esse vídeo aqui. Caxias do Sul, ó, Rua Roque Calage, bairro Universitário. As pessoas todas botaram o carro na rua aqui. Aqui nós temos um morro na frente, ó. Tremor de terra muito forte aqui no bairro Universitário. Barulho muito forte, estouro. Ó, aí o paredão. Ó, as pessoas estão todas na rua. São quase 4 da manhã. E o cenário é esse. Por favor, quem tiver mais notícias, se puder mandar aqui no Twitter. Isso durante a madrugada. As pessoas relatam, Chico, que ouviram um estalo. E esse estalo era justamente a terra se movimentando em vários pontos. Não é um terremoto daquele de placas tectônicas que se movimentam. É por causa do solo muito encharcado e há uma movimentação ali local de terra. Tem uma imagem que nós vamos mostrar agora de uma câmera que mostra, olha isso, parece de terremoto. Olha a cena aqui, gente, quem estiver só nos escutando, olha aqui, é uma câmera de segurança filmando, parece a cobertura de uma garagem, de uma casa, algo assim, né? Olha o tremor, olha isso. Meu Deus, a laje treme aí. É uma laje. É. Tremendo. Então é uma cena de terremoto. Sim. Só que não é o terremoto que a gente vê no Japão, no Chile, no México. É tremor de terra porque o solo está se movimentando na região montanhosa da Serra Gaúcha. E quem foi para a estrada? Tem uma imagem também, cachoeira formada na estrada. Vamos ver, olha isso, gente. Essa estrada entre Caxias e São Marcos. Olha isso. Esse carro estava indo levar mantimentos, saiu de Caxias e foi para São Marcos, que é um local menor, uma cidade, uma localidade menor, e encontrou, quando começou a chover, esse cenário aqui. Então, dá uma impressão, assim, de desesperança, que você não tem saída, né? Então, isso na região da Serra Gaúcha. Região de Pelotas, que é no sul do estado. Região de Pelotas, eu acho que a gente separou algumas imagens também. Não, Pelotas a gente não tem imagem de hoje, mas a chuva, a água subindo, terrível também. E Lajeado, o Vale do Taquari. Na semana passada, o nosso colega, o Leandro Demori, passou por Lajeado, trouxe as imagens, já tinha um certo clima de rescaldo em Taquari, né, Gabi? Olha, pessoas tentando recolher, limpar as casas, ver se vale a pena reconstruir ou não. Enquanto estavam nisso, subiu o rio de novo e foi já para a cota de transbordamento em Taquari. Então, no Vale do Taquari. Então, uma situação realmente muito complicada. Eu conversava com gente que trabalha em Porto Alegre, pessoal da universidade. O que acontece em Porto Alegre? O instituto que faz o reconhecimento de corpos, pessoal da Polícia Civil, o prédio foi invadido pelas águas. Então, há um convênio, um apoio feito pela Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, para que os reconhecimentos, inclusive de material genético, seja feito na universidade. E eu conversava com o pessoal que está trabalhando lá, e é um clima de muito medo, chegam corpos, há relatos de violência. É uma situação de medo hoje no Rio Grande do Sul. E, para completar tudo isso, a temperatura caiu. Então você tem chuva, frio e medo. Medo da violência, medo de não conseguir sair dessa situação. Medo de saber que vai levar pelo menos 30 dias, no mínimo, para a água baixar. Não estou nem falando de voltar à normalidade, porque vai ter que reconstruir o centro de Porto Alegre, vai ter que reconstruir Lajeado, vai ter que reconstruir outras localidades. Então, é uma situação bastante complicada. Nós vamos daqui a pouco falar com a Heloísa Vilela, que estava em Canoas semana passada e hoje está na capital, Porto Alegre. Vai conversar com a gente ao vivo aqui no ICL Notícias, segunda edição, para contar também sobre esse clima, como é que andam as buscas, os trabalhos
com a volta da chuva, né? A gente espera que nos próximos dias a chuva dê uma trégua e aí as pessoas consigam limpar e ter algum horizonte de recuperação aí para o Rio Grande do Sul. Bom, enquanto isso, a tática bolsonarista segue a toda. Que tática é essa? Eu vou colocar aqui na tela um resumo feito pelo jornalista Rogério Tomás. Tem muita gente fazendo a leitura. O que os bolsonaristas estão fazendo? Espalhando fake news, mas não é fake news assim à toa. Tem um norte, um método, uma sistemática. Ele está dizendo aqui, a extrema-direita está repetindo o método da pandemia e de absolutamente todos os temas que eles querem disputar na sociedade. Eles criam uma realidade paralela e defendem essa realidade à exaustão. Não interessa a realidade. Eles vão fazer aquela defesa. Olha, não tem Estado, é cada um por si, a imprensa é inimiga. Eles escolhem alguns motes e estão trabalhando com esses motes. A gente pode dizer que os dois principais são esses, né? O governo não está trabalhando, porque daí eles empatam o jogo com o bolsonarismo da pandemia. E o segundo, o sistema é malvado, a imprensa é malvada, a imprensa não ajuda. Há algo muito sério acontecendo no Rio Grande do Sul. O ataque, o assédio a equipes, a jornalistas, especialmente da TV Globo, mas não só. O próprio Demore contou para a gente, não chegou a ser nada assim dramático, mas ele contou que começou a ouvir umas coisas assim no interior do estado já, na semana passada. Ah, você é jornalista, né? Agora vocês estão aqui, mas não nos ajudaram. Mas como é que o jornalista, né? O jornalista não tem caminhão, não tem trator, está ali para tentar retratar a realidade. Então, há um ataque à imprensa. Eu vou colocar aqui alguns tweets, algumas mensagens que seguem nessa linha. Por exemplo, tentando casar a Globo absolutamente com o governo. Olha esse aqui, TV Globo. E vocês percebem que o logotipo aqui é o logotipo da propaganda do governo federal, né? União e Reconstrução. Isso aí está circulando muito entre os bolsonaristas. E também aquela ideia de que a Globo está se transformando no Ministério da Verdade do Lula. Ah, não pode falar as coisas, porque senão a Globo nos ataca e o Lula e a Justiça, todo mundo junto contra quem? Contra os vingadores bolsonaristas que estão tentando heroicamente resistir às enchentes. E aí eles atacam também os militares. Há uma onda contra os militares. Eu não sei se isso é para valer, né? Porque na hora H eles estão juntos, estiveram juntos em 8 de janeiro. Mas o discurso é esse. Olha aqui, ó. Está lançada a campanha, deixe de seguir o Exército Oficial. Você já deixou de seguir o Exército hoje? Então eles estão numa campanha para atrapalhar as redes do Exército, para que os bolsonaristas que seguiam fortemente as redes, não só do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, deixem de seguir. Tem um outro aqui, inclusive, dando bloqueando a rede do Exército. Acho que a gente separou aqui também. Tenhamos um pingo de vergonha, né, etc. Aqui é a análise do professor... Esse aqui não é bolsonarista, tá? Senão ele vai ficar até bravo comigo, né? Não tem a ver com os anteriores. Rogério Arantes, que entrou aqui na tela, é o professor da USP, de Ciência Política. E ele diz assim, a minha hipótese sobre essa história de civil salva civil, porque esse é o slogan dos bolsonaristas, deixa o governo para lá, o governo não quer nos ajudar, então civil salva civil. Ele diz, a minha hipótese sobre isso é que a vertente brasileira anarco-miliciana já tinha planos de disseminar esse anarco-direitismo do Milei rumo a 2026 e está usando a tragédia do Rio Grande do Sul para se antecipar. Ou seja, traduzindo isso aqui, né? Eles estão preparando uma mudança do discurso. O bolsonarismo vem do Exército, Chico, Gabi. Então, portanto, vem do Estado, né? Vem de um pedaço do Estado, uma corporação do Estado, do Exército, das Forças de Segurança. O discurso está mudando, na linha de no Exército não presta, nada que é do Estado presta, é na linha do Milei. Anarco-direitismo, se é que isso existe, né? É o que está chamando aqui o professor de Ciência Política, Rogério Arantes. Uma espécie de anarco-direitismo inspirado no Milei. E aí, para isso, você tem que atacar, inclusive, a corporação militar e dizer que nada presta. E tentar, com isso, criar um movimento no país para se contrapor ao Lula, aos setores democráticos, à frente que está no poder. Então, é um discurso até que a gente pode achar confuso,
exagerado, e né? Confuso, exagerado, mas que está pegando muita gente. Quando você tem uma tragédia como essa, porque nada do que o governo fizer vai ser suficiente. Vai ter sempre um lugar no interior, ou mesmo na capital, que você não está conseguindo chegar, com tropa, com gente para reconstruir uma ponte, né? A gente tem essa imagem. Olha o que circulou hoje, essa imagem da ponte sendo reconstruída. Olha aqui, ó. Vídeo mostra moradores de Candelária improvisando uma passarela de madeira no lugar da ponte que dá acesso à cidade. Aí esse rapaz aqui, o Samuel Puncher, que é do Metrópolis, colocou assim: cobrar o poder público... Peraí, volta, por favor, gente, eu estava lendo ainda o anterior. Aí, ó, obrigado. Cobrar o poder público pelo absurdo dos moradores estarem fazendo isso aqui sozinhos vai ser caracterizado como fake news? Maldoso, né? Maldoso. Maldoso. Não sei se é só maldoso, é algo pior. Não, ele tá jogando com a turma. O tal do Samuel Puncher. Ele trabalha no Metrópolis. Né? Então ele está querendo dizer, olha aí, ó, o povo está tendo que trabalhar sozinho. Será que mostrar isso também vão dizer que é fake news? Gente, a Globo estava mostrando. Provocador, né? De graça. Provocação, né? Barata. Não, insufla, isso. Revolta de uma forma ruim. Não é legal, viu? Então, ele está na linha do anarco-direitismo. Total. Na linha do façamos cada um sozinhos porque o governo não vai fazer por nós. O curioso é que na postagem dele teve muita gente que entrou e fez o debate. Eu separei só 3 aqui para fazer esse debate, como um exemplo disso tudo que eu estava falando. Olha esse rapaz aqui que se apresenta assim, servo do Elon Musk, né? Olha, como a matéria disse, eles estão improvisando uma passarela. O Estado é que vai solucionar. O que você está fazendo é uma tentativa de desqualificar as ações governamentais e tentando passar a ideia que o Estado não faz nada, né? Tanto que é um improviso que está sendo feito ali. Aí tem um outro que concorda com ele. Eu coloquei aqui também para a gente ver. Eu não quis trazer só crítica, para a gente ver que esse discurso pega. Aí então o rapaz vem e fala assim, pior é que vai ser assim mesmo. Para o governo e seus asseclas, o importante não é salvar vidas, é manter a imagem do governo. E tem um último aqui que fez uma outra colocação, o Rômulo. Ô, Puncher, você gosta de distorcer para engajar e monetizar. Lamentável, disse o Rômulo. Mas é um discurso que está aí, está pegando. E a impressão que eu tenho é que, por mais que se faça, e poderia ter sido feito muito mais, especialmente antes, mas agora, por mais que se faça, sempre vai ficar a sensação de, o governo nos abandonou. Porque aqui é Candelária, interior do Rio Grande do Sul. O pessoal foi lá e fez a passarela, na emergência. Bom, não sei se isso aqui tem segurança. Depois tem que ir um engenheiro do governo ali e ver se isso aqui dá para manter, ou se é melhor desmontar, porque pode cair alguém aqui, né? Mas é um momento de caos que vive o Rio Grande do Sul. Então, é um discurso que está pegando, que está forte ainda, nós vamos ter que lidar com ele durante vários dias. Hoje também na imprensa, eu estava vendo nas organizações Globo, começa um discurso assim, olha, o Lula tem que transferir o governo para o Rio Grande do Sul, tem que mudar para lá, implantar, é como se a capital fosse provisoriamente o Rio Grande do Sul para cuidar dessa crise. Tem que ter uma autoridade ali representando o Estado. Aí alguém colocou assim na postagem da Globo, bom, tem já uma autoridade, deveria ter, o governador, né, que deveria estar cuidando, mas pelo jeito não está conseguindo. Mas tem esse discurso, uma espécie de uma pressão para que o Lula vá para lá. Esse é um momento gravíssimo do país, da população que está lá principalmente, e também pode definir muito do nosso futuro político ainda, Gabi e Chico. Então a gente tem que ficar bastante de olho. E só para completar aqui essa abertura, eu queria trazer a pesquisa de hoje, Quest, divulgada sobre a política brasileira. Aí sai um pouquinho da enchente, vamos para a política, e daqui a pouco a gente vai de novo para o Rio Grande do Sul com a Heloísa Vilela e com outro convidado. Se Bolsonaro escolhesse Tarcísio como seu candidato em 2026, você votaria nele ou votaria em Lula? Eu já acho uma pergunta que dá uma levantada no Tarcísio, né? Porque não é se a eleição for entre os dois. Uma bela levantada de bola, né? É uma levantada. Primeiro que você mantém esse festival de pesquisa, eu acho que se mantém uma eleição permanente. Estamos em estado de eleição permanente. Nossa, a vida toda é eleição, todo dia é eleição. Sabe, não sei se precisa tanta pesquisa. Não, e a pergunta, Chico, se os candidatos forem Lula e Tarcísio, em quem que você vota? Agora, não, a pergunta é, se o Bolsonaro escolher o Tarcísio, você já levanta o Tarcísio. Nem fala o nome do Lula na pergunta, né? Então você já favorece o Tarcísio. Como poste, né, Rodrigo? Poste eleitoral, né? De qualquer maneira, o Lula está na frente.
No meio dessa crise. Votaria em Lula, 46%. Votaria em Tarcísio, 40%. Foi o resultado da pesquisa Quest de hoje, que trouxe também um outro gráfico, os políticos, voto e reprovação. Aquele gráfico, isso. Olha o tamanho da reprovação do Bolsonaro. Ele está inelegível, mas não votariam nele 54%. Ele é o mais reprovado. Ele é quem tem mais rejeição. Hoje é o Bolsonaro, segundo a Quest. 54%. O Haddad tem 50%, a Michele Bolsonaro também tem 50%, o Lula tem 49%. A diferença é que o Lula tem muito voto. Então, o Lula praticamente empata. O Lula tem 47% de gente que votaria e 49% de que não votaria. Está naquele mesmo lugar lá da eleição de 2022, me dá a impressão. Né? O Tarcísio tem muito desconhecimento aqui, ó. O Tarcísio tem essa parte cinza que não conheço, 39%, é o principal em relação ao Tarcísio. Né? Então, realmente é uma pesquisa numa hora muito antecipada, mas me parece que já querendo criar um clima assim, olha aí, Lula, está difícil para você. É uma tentativa quase que de organizar a oposição. Né? Eu não digo que o objetivo Felipe Nunes eu conheço, parece uma pessoa séria. O objetivo não é isso, não é esse, mas é o que gera. É o que gera, a leitura que gera. E por último, até um destaque que estava na nossa abertura aqui, na nossa escalada. Vamos colocar aqui na tela a terceira. Você acha que Lula merece mais uma chance como presidente em 2026? Merece 42%, não merece 55%. É forte isso aqui. Você olha assim e fala, nossa, a situação então está periclitante. Só que a hora que pergunta se é Lula contra Tarcísio, o Lula ganha. Mas é meio, assim, eu acho, é religioso, é metafísica, o que é isso? Merece. Merecimento. Ô pai, eu mereço ganhar uma mesada um pouco maior. Eu acho uma especulação muito espiritual. É verdade, Chico. Sabe, eu acho muito espiritual. A pergunta, vai fazer uma pergunta, Lula, pelo que governou até agora, tem o seu voto, aí já muda um pouco. Esse merece, parece baseado um julgamento numa coisa moral, concreta, né? Mas, sabe, acho que é um terreno aí entre a psicologia e o espiritismo. Ou da parapsicologia, talvez. Aqui, ó. O importante é a gente ver que no não merece, deve ter muita gente que acha que o Bolsonaro também não merece, e que o Tarcísio não merece, que a Michele não merece. Então, esse não merece para o Lula não quer dizer que ele não vai ganhar, porque depende de quem forem os adversários. De qualquer maneira, mostra que há um país, né, numa política difícil, o Lula tem um caminho difícil até 2026, mas continua sendo o nome mais forte da política. É quem tem mais voto e menos rejeição naquele outro gráfico que a gente mostrou antes. Só para deixar aqui, e isso tudo no meio desse momento terrível para o Brasil, para os brasileiros e principalmente para o povo lá do Rio Grande do Sul, né, Gabi? É isso, boa. Rodrigo. Inclusive, a gente fez um apanhado, né? Inclusive uma visão já macro aqui da política. Quero voltar um pouquinho para falar sobre Rio Grande do Sul, claro, e também do governo Lula, né? Porque hoje o Lula anunciou que vai voltar para o Rio Grande do Sul na quarta-feira. Terceira vez, né, que ele vai? Pela terceira vez. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso, vai trazer mais detalhes a respeito disso. Tem muitas medidas que estão sendo anunciadas e vão ser anunciadas também para apoiar o Rio Grande do Sul nesse momento. A gente vai seguir aqui com a nossa programação, porque a Elo Vilela, né, Heloísa Vilela, está em Porto Alegre, onde hoje choveu, inclusive, o Rio Guaíba voltou a subir, hoje atingiu mais de 5 metros. De novo, voltou para os 5. E a Elo estava na área do gasômetro, que, para quem não conhece a região, é um ponto turístico, né? Um ponto turístico ali de Porto Alegre, um dos mais famosos, inclusive na beira do Guaíba. E lá virou agora o principal ponto de saída de barcos para resgate das pessoas, né? Nas enchentes. A Elo acompanhou, inclusive, toda essa movimentação por lá. Vou chamar ela aqui para conversar com a gente. A Elo, inclusive, já está de casaco, né? Porque esfriou lá, agora em Porto Alegre. Elo, boa noite para você. Queria te perguntar onde você está e contar um pouquinho aí como foi o seu dia, né? Primeiro dia em Porto Alegre. Exatamente. Né? Pois é, hoje aconteceu tanta coisa que a movimentação muito grande ali, justamente na orla do Guaíba. Agora, vocês me desculpem porque eu me refugiei no quarto onde eu estou ficando aqui em Porto Alegre, está um frio danado lá fora. E na beira do Guaíba, onde eu queria fazer a transmissão hoje, está ventando demais, eu não ia conseguir ficar. E tá tudo escuro, porque não tem eletricidade lá na beira do Guaíba, então não ia ter como transmitir de lá. Porém, eu passei quase o dia inteiro ali
e vi muita coisa. Não só é um ponto central de onde partem os barcos que estão fazendo resgate até hoje, e durante essa madrugada e amanhã cedinho, eles estão prevendo muitos resgates, porque como vocês disseram, o nível do rio está subindo novamente, vai passar do pico das enchentes de agora, ou seja, vai superar a marca que já atingiu, e muita gente que ainda está nas ilhas, em locais aqui perto, vai ficar com medo e vai começar a sair, como já aconteceu durante a tarde de hoje. Então, eles acham que durante a madrugada, quando o rio subir mais, as pessoas vão ficar apavoradas e aí vão se decidir finalmente a sair. Eldorado do Sul, que é aqui pertinho, eles estão indo até lá de barco. Eu vi muita gente fazendo hoje, Polícia Civil, a IBAMA, a sociedade civil aqui, eles vão a alguns lugares só com a presença ou da polícia ou de oficiais do exército, porque está perigoso. Existem gangues que estão ainda nesses locais e atiram e assaltam, então tem que ir com uma escolta, ou seja, a situação é bastante complicada. Agora, a atividade é intensa, além dos barcos, a gente viu ali uma série de tendas onde médicos do SUS, do Ministério da Saúde, do Departamento de Saúde local, estão todos trabalhando junto, claro, com outros grupos de voluntários que estão desde o primeiro dia nessa função. Oi, Elô, Gabi, acho que era importante explicar, né, para quem não conhece, a Gabi falou, o gasômetro é aquele lugar que tem aquela chaminé, né, ali em volta é um lugar de passeio, quem vai visitar Porto Alegre sempre passa por ali, um lugar normalmente, olha aí, a imagem, né, olha que bonito, né, são jardins ali no entorno, era a antiga usina do gasômetro, o rio está aqui do lado da onde nós estamos filmando, vamos dizer, e lá no fundo o centro de Porto Alegre. Essa área está toda alagada ou você conseguiu transitar por aí? Inclusive essa construção principal ali do gasômetro, é ali que estão as tendas, Heloísa, ou um pouco mais para dentro? É exatamente ao lado dessa chaminé. A operação toda começa ali na chaminé e vem. Tá tudo ali. E ali mesmo onde tem a chaminé, em frente a ela, eu acompanhei hoje o reforço de um dique de contenção com sacos de areia gigantescos que está sendo reforçado, e eles estão aumentando a altura desse dique de contenção, justamente porque do dique, se o rio estiver nas minhas costas, do dique para a direita, tem pouquinha água, do dique para a esquerda tem muita água, e eles querem evitar que com essa nova elevação do nível do rio, essa água se levante e ultrapasse o dique que já estava ali. E esses sacos de areia, muita gente usa para atravessar de um lado da cidade, né, do centro da cidade, para essa área onde tem ali um atendimento, como eu disse, tem médicos, né? Tem algum tipo de acolhimento ali. Então, eu vi muita gente hoje caminhando por cima desses sacos de areia para chegar nessa área, que é a área central de operação de socorro hoje aqui em Porto Alegre. Elô, boa noite, querida. O Rodrigo falou aqui no começo, aqui na abertura do nosso programa, da questão do ânimo, né? Da questão do ânimo. A gente teve uma certa esperança, né? Viu o rio baixando na sexta. Era, óbvio, previsto que poderia ocorrer um aumento no volume d'água, mas o ânimo da população, fica difícil você animar, ter esperança numa hora dessa, né? Esse ponto psicológico talvez seja muito importante no começo dessa semana, né? Muito importante, muito difícil, sabe, Chico? Exatamente. Porque é desanimador, as pessoas estão esperando a água baixar e ela vai subir novamente. E aí, mais do que nunca, a gente vê a importância das instituições governamentais do Estado entrando. Hoje eu conversei longamente com um bombeiro, chefe dos bombeiros aqui, falando justamente isso. Olha, nós temos treinamento, estamos preparados para atuar o tempo for necessário, até o fim do inverno, o ano inteiro, porque a gente trabalhava em 4 equipes para ir fazendo um rodízio. Agora a gente está trabalhando em 2, metade trabalha num dia, outra metade no outro, e a gente vai revezando. E se precisar ficar até o fim do ano assim, a gente vai ficar, porque a gente tem preparo para isso.
é a experiência e o treinamento que eles têm para isso. É óbvio que os voluntários não têm essa capacidade, até porque não tem esse preparo, Claro. né? Então, eles vão continuar ajudando, mas você tem que contar com uma estrutura, um treinamento, Claro. uma técnica para fazer as coisas todas que terão que ser feitas daqui até os próximos 3 anos, né? Porque isso não vai se resolver em 15 dias, em um mês, nem em 3 meses. Você tem aí um longo trabalho pela frente. Olha a imagem dos sacos de areia que a Elo descrevia agora há pouco. Estão na tela, Heloísa. Não sei se você tem um retorno, mas mostra exatamente a cena que você descreveu. Os sacos colocados já como um dique, né? A função principal é ser esse dique e evitar que a água avance para onde estão ali, onde está o atendimento médico, principalmente, né? O atendimento aos abrigados. Mas as pessoas usam como uma espécie de passarela improvisada também, Gabi. Vamos chamar também, aqui para a gente começar a trazer um pouco da reportagem que a Elo fez ali, né, com as pessoas que ela conversou e tudo mais. Ela acompanhou a chegada de uma família, por exemplo, a família do Renan de Oliveira. Eles estavam na Ilha Pintada. A gente tem esse vídeo e a gente já volta a conversar com a Elo. Vamos ver. Opa, saiu de lá agora, amigo? Oi, tudo bom? Tudo bem, saiu de lá agora? Você estava onde? Eldorado? Não, Ilha da Pintada. Ilha da Pintada. Tem uma comunidade lá, né, que tá lá. Como é que você chama? Renan. Renan de quê? Sim, Silva de Oliveira. E por que só agora você saiu? Não, cada casa, a casa estava bem alta ainda. Agora já tá começando a entrar dentro, não vou ter que sair, né? Cara, causa agora disso. começou a dar mais Sim. medo, né? Sim, com certeza. Porque vai encher ainda mais. Sim, sim, amanhã, sim. né? Tem muita gente lá ainda? Não, não tem mais ninguém lá, tem meia dúzia de pessoas só. E eles vão vir? Eu acho que sim. É outras famílias, né? Olha, Elo, você pode explicar melhor, mas Ilha da Pintada é uma espécie de um bairro de Porto Alegre, só que como o nome diz, é uma ilha no Guaíba, né? Faz parte do município, o pessoal de Porto Alegre fala região das ilhas, né? Tem várias comunidades populares nessas ilhas. Então, esse rapaz disse que estava voltando, tem pouquíssima gente lá, menos mal, né, Elo? Porque a situação vai ficar cada vez mais complicada. É um local onde chega o rio Jacuí, né? E deságua justamente ali no Guaíba, né? Que é do Parque Estadual também, né? Eu tentei muito hoje ir até lá, porque existe toda uma comunidade de catadores que ainda está lá. E eu queria ir lá para ver se era possível eles saírem. Eu não sei se eles vão sair, se vão sair essa madrugada, mas realmente era uma preocupação muito grande das autoridades aqui, de que essas pessoas, como também de Eldorado, em Eldorado tem muita gente ainda. Hoje, o IBAMA mesmo trouxe 7 pessoas, 3 de uma família, 4 de outra, um casal com 2 crianças e depois uma outra família com 3 pessoas. Então, assim, por incrível que pareça, os resgates ainda estão acontecendo. E esse rapaz com o qual eu conversei, ele falou para mim, agora a água está subindo muito rápido. Então, assim, a tragédia continuando, começando tudo outra vez, né? As águas subindo rápido e as pessoas agora, acho que muitas se deram conta que realmente não vai ser possível ficar onde elas estão. Tem também Eldorado do Sul, né? A gente falou aqui a respeito disso, que está praticamente toda debaixo d'água. E tem o problema da segurança também, que é uma das coisas que a gente vai discutir aqui. O Magno da Silva é um dos voluntários que a Elo Vilela conversou e a gente quer trazer esse vídeo também para começar essa conversa. Vamos assistir. 95% embaixo d'água. Tem muita gente que não quer sair, que tem a parte alta de Eldorado, que as pessoas foram a parte alta, mas mesmo assim eles estão usando barcos para ir até as casas. Estão usando geradores e tal, mas está muito difícil ainda. A vida deles já está ficando cada vez mais difícil, na verdade. Vai ter que sair, né? Então vai ter que sair. De um jeito ou de outro eles vão ter que sair. Quem está na parte alta tá tranquilo, mas a parte alta e a parte baixa tá muito complicado. E tá tendo complicação também sobre bandidagem. A bandidagem está roubando, saqueando as casas, é por isso que as pessoas não querem sair. Até mesmo a gente vai fazer algum socorro lá, bate de cara com o bandido não deixa a gente socorrer, a gente tem que voltar para casa. É onde que a Polícia Federal estava ajudando a gente ontem o dia todo, pra gente conseguir chegar lá só com a Polícia Federal. Olha só, então, Essa parte é muito grave, né? Essa parte da segurança, houve cada vez mais relatos. Aí eu acho que tem que estar Força Nacional, Polícia Federal, Polícia do Estado, óbvio, tem que guardas municipais, né? Essa parte é gravíssima, né? Lu vai poder falar a respeito disso. Rodrigo também conversava com uma pessoa em Porto Alegre que falava justamente a respeito dessa questão da segurança, né, Rodrigo? Do medo de assalto, de histórias que vão chegando. Quer dizer, tem o terror
aí do bolsonarismo, mas ele se baseia em fatos concretos. Então você tem a realidade, é sempre assim, né? Essa construção de um discurso da extrema-direita se baseia em alguma coisa real e aí eles jogam para o lado que eles querem jogar a história. Né? Eles manipulam da forma que eles querem. Você está vendo uma presença ativa das forças de segurança ou você acha que está tímida essa presença ainda, Heloísa, em Porto Alegre? Eu acho que é bastante forte, sabe, Rodrigo? E hoje esses barcos estavam saindo sempre com a presença ou da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, ou de militares. Então, existe essa preocupação. E é por isso que, às vezes, sabe, a gente fica meio revoltado de ouvir a repetição desse discurso de que o Estado abandonou a gente, de que o Estado não está presente. Eu não sei o que essas pessoas querem para achar que o Estado está presente. O Lula tem que entrar num barco e ir junto com eles, resgatar as pessoas. É isso que está faltando? Porque o Estado está presente, está muito presente. O que eu acho que muitas vezes falta, e eu vi isso em Canoas, vejo algumas reclamações aqui, é de uma coordenação das prefeituras nas suas áreas de atuação para que esse trabalho seja feito de uma maneira mais organizada. Isso eu acho que às vezes falta. Agora, você dizer que o Estado não está presente não me parece correto, não me parece justo nem correto. Como eu disse, você tem arrecadações de donativos, imensa arrecadação da FAB, dos Correios, você tem a presença dos funcionários do Ministério da Saúde, você tem toda uma equipe da Força Nacional do SUS, que está aqui desde o começo, veio com uma equipe avançada antes para mapear o que seria necessário. Enfim, você tem a Polícia Militar, né? Você tem a Guarda Nacional. Realmente, eu acho que é bem difícil dizer com honestidade que o Estado não está presente. Enquanto a Elô falava, a gente mostrava imagens da Guarda Civil, que eu imagino que seja a Guarda Civil municipal, né? A guarda de Porto Alegre, imagens de tropas da Força Nacional de Segurança, Polícia Militar. A gente observava ali naquela espécie de cais onde você fez as entrevistas, Elô, que é ali ao lado da usina do gasômetro, eu imagino, também pessoas com uma roupa, assim, com um jaleco, indicando que são de órgãos públicos, eu não sei se do IBAMA, da Defesa Civil, né? Também, né? Não são só os órgãos militares, né? Assim, tem os órgãos civis também atuando em Porto Alegre, que a gente viu aqui nas imagens, Gabi. Inclusive... Sim, você vê o IBAMA, por exemplo, que é um instituto que foi muito atacado e desmontado pelo governo Bolsonaro, que ainda está lutando para recompor o seu pessoal, as suas verbas. Estava lá esse pessoal de capa verde que você vê aí, um verde musgo, uma capa comprida, são todos funcionários do IBAMA. Está aparecendo aí na tela agora, Elô. É o pessoal do IBAMA aí. Colocaram o barco do IBAMA à disposição, foram lá, resgataram famílias. Não é a atividade primeira do IBAMA, não é onde eles têm a experiência primordial, né? Mas estavam lá fazendo o trabalho também, junto com... E eles trabalham em coordenação. Tem um centro de coordenação aqui, do qual participou o IBAMA, a Polícia Federal, a Polícia Civil, os bombeiros. Eles fazem um projeto toda manhã a respeito do trabalho que eles vão fazer. Não é assim, sabe, o Deus dará e cada um faz o que achar melhor. Não é assim, é coordenado, sabe? Quem já cobriu essas coisas, né, Chico? Tem briefing toda manhã, você vai para uma cobertura dessa, que eles chamam de briefing, junta numa sala de situação, o chefe do IBAMA, o chefe da polícia, o chefe do exército, não sei o quê. Faz um balanço ali do dia, das atividades, o que vai fazer, no final da tarde, outra reunião. É claro. Inclusive, a Elô conversou com um dos agentes do IBAMA, o Gustavo Romero, e a gente tem as imagens dessa conversa. Vamos assistir. Sim, hoje foi bem gratificante, né? Trouxemos um pai e 2 crianças, 12, 13 anos, e mais uma família inteira com o pai, a mãe e 2 filhos, né, que estavam em Eldorado e a água foi subindo. Eles estavam se mantendo lá, mas viram que não tinha mais jeito e hoje resolveram sair.
Aí, a Elô, conversando com a gente do Ibama, tinham também os bombeiros que vieram do Tocantins, para você ver, né? Quanta gente que estava atuando ali também. A gente tem as imagens agora, que está aqui na tela, Elô, você não está conseguindo ver o retorno, mas eles estão aqui caminhando, né? Foram imagens que foram feitas pela Elô Vilela, justamente ali na região do gasômetro, também diversos resgates por ali. Chegou até um porco hoje, né? Um porco que foi resgatado também. A Elô fez essas imagens desse animal que foi resgatado ali. Vou pedir para o pessoal colocar. Provavelmente da região das ilhas também, né, Heloísa, esse porco. Hoje, então, você centrou essas equipes... Olha aí. Aí, ele chegando. Justamente a imagem do porco sendo trazido ali pelas águas. Vários filhotes, a mãe, eles tomavam cuidado, não leva o filhote para muito longe não, que a mãe vai ficar nervosa. E é muito incrível o trabalho deles, assim, muito. Imagino o que foi colocar, né, esses animais dentro do barco. A trabalheira que foi para tirar, eu fiquei só imaginando como foi para colocar lá dentro, cara. Realmente. E tá frio, hein, Chico? É incrível, né? Assim, só de olhar daqui, eu tô sentindo, porque assim, o vento também. Algumas imagens mostravam aquele flutuante, né? O cais flutuante ali balançando muito. Ventania. As pessoas com a capa, garoa, frio. O que torna o trabalho mais difícil, né? O trabalho mais difícil, eu imagino também a vida nos abrigos, né? Que não são feitos para... daí essa preocupação no ânimo, né? Como é que você acorda e enfrenta mais esse dia? Se você não recebe nenhuma notícia boa, né? Isso mentalmente é muito pesado. Você acorda, está ali, largou sua casa, você está num coletivo, tudo bem, você está comendo, está tendo assistência do Estado, mas é seu ânimo. Como é que eu vou segurar essa barra? Por quantos dias eu aguento, né? Essa parte é muito importante. Não, e as famílias, Chico? Pense nas famílias. Tem gente com criança de 1 mês, de 1 ano, de 3 anos. Vai ser fundamental organizar algum tipo de atividade pedagógica, lúdica, programada direitinho para acolher essas crianças, para que elas possam continuar se desenvolvendo, tenham um meio de colocar para fora essa tensão, né, e brincar, e na brincadeira viver essa experiência toda e dar espaço aos pais também para respirar, planejar o que vão fazer, enfim, tem muito trabalho. Você começa a pensar, né, a quantidade de coisa que precisa ser feita. Nossa, é trabalho para muito tempo. Há muitas imagens, assim, belo trabalho da Heloísa, né, trazendo esse registro para a gente do que está acontecendo ali nesse cais, né? Virou um cais de salvamento ali no entorno da usina do gasômetro. Eu não sei se a Elô, Gabi ainda querem falar alguma coisa sobre essa operação. Eu só pedi as imagens a Elô estava ali na região do gasômetro, né? Para a gente mostrar como é que ficou a bilheteria dos passeios, né? Que é o lugar onde saem os passeios de barco ali. Agora a gente é um lugar super bonito. Eu já tive algumas vezes aí nessa região, os turistas e mesmo os moradores de Porto Alegre vão muito para esse local, tomar o chimarrão, olhar o pôr do sol, né? O pôr do sol no Guaíba. Então é um lugar que, assim, muito marcante para a cidade de Porto Alegre. Olha aí como é que está, Elô. Você registrou o local de saída alagado, né? Enfim, obviamente, tudo cancelado, tudo parado, tudo concentrado nas buscas aí enfim, das pessoas que estão sem casa, né? E essa área toda passou por um projeto de revitalização que terminou há pouco tempo, né? Então, disse que estava super bonito. Conversei com um rapaz hoje que disse que ele ia sempre correr ali. Está intransitável, está cheio de água dos dois lados. Você vê a copa das árvores só do lado de fora, em vários trechos, né? Então, realmente é uma tristeza, né? Porque é o ponto turístico aqui de Porto Alegre, né? Como se fosse, mal comparando o aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Só que, assim, ou o Ibirapuera, eu ia dizer, só que a diferença é que tem um baita rio bonito, né? Normalmente bonito ali do lado, da onde as pessoas partem para passeios, né, Chico? Sempre tem um belo pôr do sol, Guaíba, né? Sempre. Tem muitas músicas sobre isso também. Mas é importante a gente fazer esse registro, mas a gente tem também a notícia mais institucional que é importante trazer, né, Gabi? É importante. O governo federal, né? Exatamente. O presidente Lula anunciando a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Chico Sá falou sobre isso, né, a respeito disso na abertura do programa. Os juros da dívida, então, eles vão ser zerados, o que deve poupar 11 bilhões de reais dos cofres. E esse valor deve ser investido justamente na reconstrução
reconstrução do Estado nesse momento aí tão delicado, né? O Lula também e parte da equipe ministerial dele fizeram uma transmissão hoje à tarde para explicar tudo isso, junto com o governador Eduardo Leite, para anunciar essas medidas. E aí estavam também os presidentes da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participando junto. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, foi quem detalhou, inclusive, o projeto de lei que foi encaminhado para o Congresso para a suspensão dessa dívida. Vamos assistir o que disse o ministro Haddad. Vamos ver. Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. E, para além disso, é importante frisar esse aspecto que eu vou citar. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul frente à União para um fundo contábil que deverá ser investido na reconstrução do Estado. O presidente Lula também falou, ele manifestou solidariedade, o Rodrigo falou de novo, né, com as pessoas desabrigadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos assistir mais esse vídeo? Eu ia falar só que assim, eu estava sorrindo porque o Lula estava olhando para o Haddad e estava pensando assim, será que dá para falar de um jeito que todo mundo entenda? Essa porque linguagem... a fala do Haddad é importante. Olha a cara do Lula ali. A fala importantíssima. Queria dizer, olha, governo do Rio Grande do Sul, vocês têm agora uma folga para ajudar o povo. É isso. É que o Haddad... Mas tudo bem, o Haddad é o ministro da Fazenda, ele tem que dar explicação técnica, mas acho que o Lula fica com uma vontade... Vamos falar de um jeito que todo mundo entenda. Mas... É um estilo completamente diferente. Totalmente. Né, vai lá. Vamos ver a fala do Lula. Eu já estava aqui me coçando para traduzir o que o Haddad falou, mas vamos depois do vídeo a gente traduz direitinho. A gente vai precisar. Eu acho que o Lula também estava. A gente vai precisar dessa tradução. Vamos assistir o que disse o presidente Lula também. Eu estou convocando uma reunião extraordinária do governo com todos os ministros para que a gente discuta a atuação do governo para resolver os problemas mais graves que nós estamos vendo pela imprensa, pela televisão, por conversa, que é a questão dos abrigos, de milhares de pessoas que estão fora do abrigo, que estão fora de casa e que precisam de acolhimento. Então nós vamos discutir como é que nós poderemos participar e depois vamos ligar para você para que a gente possa trabalhar junto com as forças do Estado que cuidam disso, para que a gente possa dar o melhor tratamento possível às pessoas que estão em abrigo. Eu já fiquei em abrigo, minha casa já encheu d'água, eu sei o que as pessoas passam sem poder sequer trocar de roupa. Só lembrando, então, presidente Lula, amanhã não, quarta-feira, hoje é segunda, então quarta-feira vai voltar para o Rio Grande do Sul, tem reunião amanhã ainda para discutir essas medidas e tudo mais. Elô, vamos lá, então, explicar as medidas do Haddad e a fala do Lula. Traduzindo de uma forma bem simples, o que o governo fez foi colocar na mão do Rio Grande do Sul, já que ele não vai ter que pagar, 23 bilhões de reais. Ou seja, durante 36 meses, durante 3 anos, o governo do Rio Grande do Sul não vai precisar pagar a dívida que tem com a União. Então, esse dinheiro, ao todo, são 11 bilhões que ele não vai ter que pagar para o governo federal, vai poder guardar num fundo para ir pagando as obras de reconstrução das pontes, casas, o que o governo achar que tem que fazer. E ele vai ter que fazer um projeto explicando para o governo federal o que ele vai fazer com esse dinheiro. Além disso, isso ele adiou. Então, o governo do Rio Grande do Sul fica com esse dinheiro agora, faz o que tem que fazer e vai pagar o governo federal depois. Essa dívida não está cancelada, ela está adiada por 3 anos. Quanto aos juros, que são 12 bilhões, o governo zerou, cancelou o pagamento dos juros. Então, isso é dinheiro que fica no Rio Grande do Sul e que nunca mais vai ter que ser pago ao governo federal. Além disso, o ministro Haddad disse que são 3 anos e quando chegar lá no fim desses 3 anos, a gente vai ver qual é a situação de fato para ver se precisa continuar de alguma maneira com esse programa. Além disso, o governo já liberou 50 bilhões para o Rio Grande do Sul para ele também apresentar projetos e fazer obras de recuperação. Agora,
É importante também que o governo do presidente Lula disse que amanhã vai anunciar outras medidas, essas sim direcionadas para os moradores, para os indivíduos. Ele não detalhou, mas deu a entender que alguma coisa na linha do crédito ou de antecipar fundo de garantia, de alguma maneira, colocar dinheiro na mão dos indivíduos, dos moradores do Rio Grande do Sul, para que eles possam reconstruir suas vidas. Isso, em princípio, será anunciado amanhã com mais detalhes. E aí, como você disse, Gabi, na quarta-feira o presidente Lula vem ao Rio Grande do Sul novamente. Chico, a coluna da Mônica Bergamo, o que ela está dizendo é que o governo Lula deve disponibilizar um voucher de R$5.000 para as famílias abrigadas do Estado. Então, pode ser nesse sentido aí, né? A ideia do Ministério da Fazenda, um belíssimo anúncio, né? O anúncio de um cara que, quando fala de abrigo e de situação de muita carência, situação de emergência pesada, se coloca como o próprio personagem. Eu já estive no abrigo, eu já morei em condições não muito favoráveis e teve um aguaceiro e eu precisei também para o abrigo. Fala do presidente Lula. A Vila Carioca aqui fala em São Paulo. Em primeira pessoa, não é eu ouvi falar, não, eu fico aqui só no gabinete, eu não entendo da vida real do Brasil, não. É o cara que quando fala de fome estava lá, é o cara que quando fala de migração conta a história de pau de arara chegar do Nordeste aqui no Sudeste. Ele é o exemplo em primeira pessoa de qualquer situação de abandono, de carência mais radical no país. Então, essa fala é sensível e é um contraponto total à fala do homem que vai liberar o dinheiro, que é o Haddad, né, no certo sentido. Que tem uma fala mais tecnocrata, uma fala que bate com o mundo que ele vive, com o mundo do cofre ali da Receita, e vem o Lula e fala em primeira pessoa, eu já precisei de um abrigo, eu tenho que melhorar os abrigos. Eu achei assim, Elô, belo resumo que você fez. Então, são 12 bi, né? Mais abrir mão dos juros, daí dá os 23, fora os 50 que já mandou para o Rio Grande do Sul. Eu sei que o povo que está lá na ponta fala assim, tá bom, isso aí é para o governo. A gente sabe que isso tudo vai se refletir também a médio prazo para as pessoas. Mas daí, para completar isso, e o Lula também tem essa sensibilidade, tem que chegar logo na mão das pessoas. É importante a ajuda estrutural, que são os 50 bi e mais esses 23 da dívida de hoje. É uma notícia importantíssima, o governo tem que explicar melhor isso. A Heloísa Vilela explicou aqui, mas o governo tem que explicar melhor. O que é? 50 bi já foram, agora mais 23. Agora, os 5 mil de voucher direto na mão das pessoas. Porque daí a pessoa, tá bom, vai ajudar lá o governo, estrutura, obra, estrada, mas e o meu? Quem vai reconstruir assim, a economia de imediato vai ser esse dinheiro do voucher. Do voucher. Sabe? Porque o dinheiro que vai dar folga ao Rio Grande do Sul vai depender de um projeto muito bem elaborado do governo do Estado. É um governo que não prima muito pelo planejamento, isso que me preocupa, porque como é um governo privatista, nessa linha neoliberal de que os empresários resolvem tudo, não é assim, eu não estou contra a empresa, é claro que precisa das empresas, a construtora para fazer estrada, precisa do empresário, ninguém é contra, a China trabalha com os empresários. Constrói, é a iniciativa privada, mas mediante uma licitação pública. E um planejamento, dizia assim, a prioridade número 1 é recuperar a BR e tal, depois é a outra estrada que é estruturante, que é a ponte X, senão não passa comida. Então, esse planejamento não é iniciativa privada, não é o velho da Havan que faz, é o Estado. Né? Então, é fundamental que haja esse projeto estruturante, né? E o que me preocupa é o governo do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, apostou no desmonte do Estado. Então, a gente tem que mudar a mentalidade nessa hora. Se vai reconstruir o Estado, tem que sair da mentalidade Paulo Guedes e entrar numa mentalidade, no mínimo, do Haddad. Eu acho possível, porque até o Dória, que era privatista na hora da pandemia, colocou o Instituto Butantan e fez a vacina aparecer pra gente. Então, o Eduardo Leite vai ter que correr rapidinho. A necessidade pode ser que tenha mudado, né, o pensamento político dele. Tomara. Quero ouvir a Elô também sobre isso. Hoje de manhã, a Elô estava falando sobre necessidade de organização das prefeituras também, né? Do ponto de vista financeiro, isso também é muito importante. Muito bem lembrado, né? Gabi. Elô, queria te ouvir a respeito disso também. Fica assim, o governo, mas a prefeitura é governo também. Exatamente.
Exato, então não adianta você falar governo e pensar Brasília só e pensar Lula, você tem que pensar Leite, você tem que pensar os prefeitos aqui das cidades, que são justamente os representantes governamentais que têm que dar a primeira resposta, são eles que estão na ponta e tem que saber qual é a logística do município, que áreas foram afetadas, quais são as pontes dos seus municípios que devem ser reconstruídas primeiro, quais as estradas essenciais para a circulação das pessoas que devem ser restabelecidas, isso tudo. Aqui já tem uma campanha circulando que vai começar, eu vi hoje ali no CAIS, um rapaz estava me mostrando, e já estou começando a colocar aqui, uma campanha chamada Vem para a Orla, e marcando o governador, o Eduardo Leite, nessa campanha, porque ficam dizendo que ele fica fazendo proselitismo, mas ele não vai ver o que está acontecendo de fato na orla do Rio aqui. Então, não sei, sabe, existe muita reação sempre às autoridades quando a situação é grave assim. Agora, o Eduardo Leite, ele ficou conhecido, entre outras coisas, por dizer que ia derrubar aquele muro de contenção na beira do Guaíba, porque era muito feio. Imagina se ele tivesse tido tempo de derrubar aquilo. Imagina o que ia ser agora. O estrago seria pior ainda. Então, é esse governador que os gaúchos estão, com esse governador que os gaúchos estão lidando, né? Então é complicado. Eu espero que ele agora, diante da emergência, tenha pensado um pouco melhor na importância que o Estado tem e qual é o papel dele nessa programação dessa reconstrução. Inclusive, me lembrou o caso do prefeito lá de Farroupilha, que fez aquele vídeo nas redes sociais, né? E aí o ministro Paulo Pimenta ligava para ele para perguntar o que era necessário, né? No investimento da cidade, para a reconstrução da cidade. Ele estava ali dizendo, porque o senhor, né? Não sei o quê. E aí depois a gente foi descobrir que ele não tinha feito ainda a solicitação. Então é muito importante a gente conversar nesse sentido, justamente porque as prefeituras têm que fazer a sua parte, né? Para que... Enfim, a gente tem uma mediação exatamente com o governo do Estado e o governo federal, né, Chico? Importantíssimo, Gabi. O Leandro Demore, nosso colega aqui, que fez toda essa travessia do interior, num momento muito difícil, né? Ali no Vale do Taquari, e que conversou aqui sobre esse prefeito de Farroupilha. Hoje ele postou uma coisa muito interessante, que é assim, se você mora no interior do Rio Grande do Sul, procure saber o que a sua prefeitura, o seu prefeito mandou de projeto para o governo federal, o que é que ele está pensando, quanto ele reivindicou, para não cair nessa ladainha bolsonarista de que o governo, o Estado não está fazendo nada. Às vezes é o seu prefeito que não cobrou nada. Preferiu ficar... Ô Chico, você sabe, dos mais de 400 municípios atingidos por essa cheia, você sabe quantos enviaram um projeto para o governo federal para lidar com essa emergência até agora? Não, Elô. Menos de 100. Menos de 100. Isso é fundamental. Os caras não sentaram a bunda na cadeira, fazer um plano, falaram, então, peraí, vamos fazer isso, e manda para o governo federal, porque tem crédito do governo federal. Não! Estão dando telefonema para fazer escândalo, lacração, entendeu? Exatamente, Elô. Daí a desconfiança do Demore na questão que era mais interessante para alguns prefeitos que gostam do espetáculo não ter o dinheiro do governo federal, a população não ser beneficiada pelo governo federal comandado pelo Lula. Assim, era preferível para alguns prefeitos gravar, lacrar, fazer vídeos dizendo que não chegou nada do Lula lá nos municípios gaúchos. Só que alguns eles não contavam com jornalismo profissional. Preferem isso a ter o dinheiro do governo federal. Então, cobre seu prefeito. Você tem que bater na porta do município, da prefeitura e cobrar. Cadê a parte federal? Chegou? Porque senão os caras vão preferir fazer política desse tipo, a política pequena e mesquinha, a receber a ajuda federal. O uso da política, né? A politização que eles dizem que não querem fazer, mas isso é a politização. Sim, total. Exato. Pessoal, só para trazer a informação aqui que chega da nossa equipe de produção, o Guaíba subiu mais um pouco. A última leitura. Heloísa, você está bem protegida, claro, né? Você está na região central de Porto Alegre. O Guaíba agora chegou a 5 metros e 6 centímetros, subindo, como vem acontecendo ao longo do fim de semana e agora nessa segunda-feira também. Você tá no centro de Porto Alegre, Heloísa?
Eu estou numa região um pouquinho alta aqui, mais alta. então eu estou tranquila. Agora, as previsões são de que ele vá de 5,5 metros a 5,40 centímetros até amanhã. Então, é muito preocupante. Porque toda a água que a gente viu na Serra e também no Taquari, né? Porque voltou a chover no Taquari, no Rio Caí, né? Que é outro rio importante, o Rio Jacuí. Toda essa água está chegando de hoje para amanhã aí no Guaíba. Então, é a hora que o nível da água vai subir de novo. Vai ser nessa madrugada. E o presidente Lula chega na quarta, talvez no momento de auge ainda da cheia. E amanhã provavelmente anuncia já mais medidas. Né, antes de chegar no Rio Grande do Sul na quarta-feira. Elô, diga. Essa história do voucher vai ser assim, muito a exemplo do que aconteceu na pandemia com a ajuda emergencial. É a mesma ideia. Um auxílio emergencial para as pessoas terem renda. Agora, primeiríssimo, claro, é refazer a infraestrutura, senão não tem nem onde usar o voucher, né? Você não consegue nem utilizar. Exatamente. Mas se esse recurso desse tipo, direto na mão, ele começa uma ideia de reconstrução. Sim, claro. Alguém remonta seu comércio, sabe? Alguém tenta reconstruir uma calçada, o teto da casa. Isso muda a história do lugar de imediato. É importantíssimo. Vamos continuar conversando sobre isso. Elô, obrigada por hoje. Bom trabalho por aí. A gente volta a se falar logo, querido. Fique agasalhada e em segurança, Elô. Elô vai estar em segurança. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente continua por aqui, agora a gente continua em Porto Alegre, né? Na verdade, a gente conversa com o repórter do site Sul 21, que é o Luiz Gomes, também de jornalismo independente, o Luiz, que também está em Porto Alegre, assim como a Heloísa. Eu vou começar perguntando para o Luiz primeiro aonde ele está, ali na região de Porto Alegre, né? Como é que ele tem sentido essa questão das enchentes. E também, Luiz, a gente estava conversando agora sobre as medidas do governo federal, né? Do presidente Lula, que chega agora na quarta-feira. E como é que você está acompanhando essa história por aí, né? Tem feito uma diferença, né? A presença do presidente Lula e da equipe dele. Já é a terceira vez que ele vai, inclusive, para o Rio Grande do Sul. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. É um prazer conversar com vocês aqui no ICL. Gabriela, eu estou agora na PUC, né, na Pontifícia Universidade Católica aqui de Porto Alegre. Eu passei o dia visitando abrigos, né, para a cobertura do site Sul 21. E a gente está aqui nesse momento, já é o 10º dia, 10º dia, que a cidade está, grande parte dela, submersa, né, alagada. E a gente está num processo que eu estou classificando agora como durante, né? A gente teve o início, teve as cheias, agora a gente está nesse repique, então a gente está nesse durante prolongado, que é uma espécie de novidade, né? Porque em outras cheias a gente teve, né? Quem viveu 1941 vai lembrar uma enchente prolongada, né? Mas quem é mais novo, que tem menos que 80 anos, essa é a primeira vez que a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias de grande parte da cidade alagada. Então, a gente está vivendo um durante muito estendido, que vai se estender por mais um mês, e é um processo diferente, que a cidade não está acostumada. Eu até conversava aqui no abrigo da PUC, que eu visitei de tarde, né, que é a primeira vez que instituições abrigam por mais de 9, 10 dias pessoas que estão fora de casa, né? Então, é um processo diferente, novo, que ninguém estava muito preparado. Tu me perguntou das medidas do governo federal, e eu acho que essa que foi anunciada hoje, Gabriela, eu acho que ela é uma das mais importantes. Eu não vou classificar qual que é a mais importante, mas essa é uma das mais importantes, porque a dívida com a União é algo que a gente estuda bastante no Sul 21, ela é o que estrangula o Estado. Né? O Estado não tem capacidade de fazer investimentos, não tem capacidade financeira, porque todo ano ele tem que pagar uma dívida que terminou no passado em 92 bilhões. Né? Então, ele, de acordo com o regime de recuperação fiscal, ele voltou a pagar gradativamente nos últimos anos e cada ano ele aumentar mais, né? Mas essa parcela anual ela vai chegar em 2030 em mais de 10 bilhões por ano. Se a gente corrigir para a inflação, enfim, sei lá quanto que vai ser isso com o valor da época, né? Mas é uma dívida que estrangula a capacidade do Estado. O Estado não tem condição de fazer nenhum tipo de investimento ao mesmo tempo que ele paga a dívida. Então, esse alívio ele vai ser vital para dar uma capacidade do governo. Bom, a gente não tem esse compromisso que estrangula nossas finanças, nós vamos ter uma capacidade, e pelo que eu estou entendendo também do que está vindo por aí do governo federal, vai se dar um relaxamento também das regras fiscais, né, da lei de responsabilidade fiscal, dos tetos
de investimento. Então, essas medidas são essenciais para que o governo local, né, consiga fazer qualquer nível de reconstrução, que é o que o Rodrigo estava falando, né, e o Chico estavam falando, né. A gente vai ter uma necessidade de reconstrução enorme pela frente, que a gente só vai conseguir mensurar, inclusive, quando a água baixar de vez, né. Um prazer falar com o Luiz Gomes, do Sul 21, excelente site profissional, com redação, funciona já há muitos anos, eu acompanho bastante o trabalho. É da melhor qualidade, um site independente voltado para as questões do Rio Grande do Sul. Eu queria te perguntar, Luiz, a gente falou aqui na abertura, mas é importante quem está aí, eu sei que você está em Porto Alegre e tal, mas essa madrugada foi de terror na Serra, né? Porque as pessoas tiveram um tremor. Explica melhor para a gente isso. Eu vi gente falando em terremoto, não é bem um terremoto, né? Porque não é placa tectônica que se mexeu, mas é o terreno encharcado que chega a mover a terra, provocando, olha isso, a gente tem uma trepidação que até mexe ali a laje, se quem puder nos acompanhar agora, olha isso, ó, uma câmera de segurança em Caxias. Conta pra gente o que aconteceu na Serra, as notícias que nós tivemos de lá hoje, muita chuva e até esse tremor, né, trazendo muito medo para as pessoas. Rodrigo, como está tão encharcado, o solo tão encharcado, ele tá acontecendo uma acomodação no terreno. Então, ele cria esses pequenos abalos sísmicos de 2 pontos alguma coisa de magnitude na escala Richter, que não são terremotos de verdade, mas que mexem com a terra, né? E quem acompanhou as notícias do Rio Grande do Sul no ano passado, nas enchentes do ano passado, vai lembrar que teve um bairro de Gramado, que é a cidade turística aqui, né? A cidade que, enfim, mais conhecida para os turistas que vêm de fora. O bairro, ele teve um desmoronamento total de terra, né? Rachou o morro, assim, né? Rachou o morro, exatamente. E a gente, esse eu acho que é um perigo grande de acontecer agora, porque essa acomodação, o que aconteceu em Gramado não foi durante o período das chuvas, foi posteriormente, né? Então eu acho que essa acomodação que a água vai tendo, que os terrenos vão tendo, que os morros vão tendo, quando a água vai sendo absorvida de alguma forma, porque assim, eu acho que para quem está vendo de fora, eu acho que uma dimensão que não se tem, que também é uma novidade aqui, é muita chuva, muito tempo, sem parar. As últimas 3 semanas foram chuvas sem parar, torrenciais. Eu até ontem, aqui em Porto Alegre, choveu muito, e quando tu achava que ia parar de chover, voltava uma chuva mais forte, dava uma nova pancada, que é totalmente fora do padrão. Geralmente tu tem uma chuva, tu tem uma pancada, o tempo ameniza, até pode continuar chovendo, mas é muito estranho isso que aconteceu, que é pancada, ameniza, pancada, e ficar o dia inteiro isso. Então são 3 semanas nesse processo que vai causando erosões, vai causando deterioração do solo, e é um risco, como eu disse, é um risco que passado esse período mais de chuvas, a gente continua tendo esse risco mais para frente, né? Porque além de ter o risco dos deslizamentos durante o período de chuvas, está se parecendo, como a gente viu em Gramado e como a gente está vendo agora em Caxias, está parecendo que a gente vai ter também esses desmoronamentos, esses acomodamentos num processo posterior, o que é muito perigoso, né? Porque, enfim, as pessoas vão voltar para casa, né, vão tentar recomeçar suas vidas e aí vão passar por outro tipo de evento, que não é climático, mas um evento sísmico, né? É um risco que a gente vai ter aqui pela frente, que é muito perigoso também. Terror, Gabi. A gente se preocupa com isso e também queria voltar um pouco a falar de Porto Alegre, né? Por conta do nível do Guaíba. Agora há pouco o Rodrigo estava falando que subiu um pouquinho. A gente já tinha atingido mais de 5 metros, agora a gente está mais ou menos 5,06, né? Então 6 centímetros ali. Subiu um pouco mais e a gente pode chegar até 40 centímetros, né? 5,40, segundo disse a Elo Vilela, até amanhã isso. Então é muito preocupante. Inclusive, tem um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, indicando que justamente essa informação que a Elo disse, né? Olha só, ultrapassando o nível, né? E chegar até a 5,5 metros, 5,40 metros. E não é só Porto Alegre que está em alerta justamente por causa dessas cheias, a Defesa Civil de Canoas também já informou que os rios que banham a cidade devem subir, então mais uma preocupação com os moradores lá dos vales, né? Do Taquari e Caí também, onde a Defesa Civil está esperando, já fez alerta sobre esperando inundações severas. Então, eu queria perguntar para o Luiz a respeito dessas elevações dos rios nessas regiões, o quanto a gente está esperando... Gabi, desculpa te interromper. Não, sim, enquanto a Gabi falava, Luiz, não sei se você tem imagem aí na tela, olha ali, o rio Taquari, que tinha baixado, né? O Leandro Temori esteve lá e mostrou que já tinha baixado, voltou a essa imagem, olha.
Já está chegando quase na Estava altura. muito mais baixo quando o Demore estava lá, né? Dava para ver a pilastra, agora já está quase encobrindo de novo. Então, o medo é que essa água toda chegue. Quantos dias demora para chegar no Guaíba, mais ou menos, a água do Taquari, do Jacuí? Luiz, se é que você tem essa conta, mais uma coisa assim aproximada. Não, então, o estudo, né, quem tem acertado mais é o pessoal do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, né, que são o pessoal do IPH. E eles estão com essa projeção de amanhã e terça-feira, né, porque, de novo, chove lá, começou a chover sexta-feira, então a gente imagina, nós já estamos no quarto dia depois, está entrando no quarto dia depois da retomada das chuvas, a gente teve as primeiras chuvas das semanas anteriores e sexta-feira começou a chover muito forte. Então a gente deve estar recebendo as primeiras águas de sexta-feira, que é o que já fez essa subida de 40 centímetros hoje, porque eu estava lendo até agora, antes de entrar no ar, o dia começou em 5,64, a gente está em 5,6. 4,64, então, começou em 19 horas. Começou em 4, perdão. 4,64. Então subiu 42 centímetros em 19 horas. Vai subir, a tendência é subir mais 40, né, até amanhã. O que os professores estão dizendo é a tendência que entre terça e quarta se estabilize e aí comece gradativamente, como a gente viu semana passada, né? Sim. Ficou 2, 3 dias lá em 5,30 e aí comece gradativamente. Mas é curioso, eu estive hoje no centro de Porto Alegre também, antes de vir aqui para a região da PUC, e tu passa, quem conhece Porto Alegre, o mercado público, né? A Casa de Cultura Mário Quintana, bem na região central, elas estão embaixo d'água ainda. Mas tu consegue ver as marcas, né? Baixou cerca de meio metro do ápice da semana passada, tá? Mas já vai subir de novo, né? Só que a gente não tem noção, isso que até uma curiosidade que eu tenho, se todo o alagamento que a gente viu dentro da cidade, que não necessariamente é só água do Guaíba, mas é problemas nas estações de bombeamento, né, falhas no sistema de que não consegue devolver a água para o Guaíba, se vai subir do mesmo jeito ou se vai subir ainda mais, porque semana passada foi a 5,35, se for a 5,50, isso quer dizer que vai alagar mais do que estava alagado antes? Essa é uma dúvida que eu também tenho e eu não sei se, acho que nem os professores do IPH têm essa informação, porque vai depender da resposta do sistema. A gente teve casas de bombeamento que foram religadas, né? Até onde a última vez que eu olhei, a gente não tinha informação, mesmo estando 5 metros, em casas de bombeamento religadas que voltaram a ser desligadas. Então, a princípio, elas continuam funcionando, as que conseguiram ser religadas, mas em algum momento isso vai voltar a estressar o sistema num ponto que pode voltar a falhar, né? Essa que eu acho que é a grande preocupação da capital nesse momento, é saber como é que a cidade, que já está estressada, né, já está no seu limite, vai aguentar um novo recorde, né? Porque o recorde até agora é 5,33, 5,35. Se chegar em 5,50... não parece muito, mas eu imagino que 15 centímetros a mais faz uma grande diferença também, né? Claro. Faz toda a diferença e também uma outra questão aqui que eu queria voltar, né, Luiz, é que a gente estava comentando até sobre essa frente fria que chegou e aí acabou provocando também 2 tornados no Rio Grande do Sul no último sábado, né? Então agora um deles atingiu a cidade de Cambará do Sul e os ventos chegaram até 140 quilômetros por hora, gente. É muita coisa. Também atingiu um dos tornados, né? Passou pela cidade de Gentil. A Elô Vilela estava falando ali que o frio, né, ali nas margens do Guaíba, ela até não conseguiu fazer a entrada dela lá, porque está escuro, e também porque o vento lá está muito forte. Queria que você contasse um pouco para a gente também, Luiz, como é que foi essa história dos tornados e o quanto isso também está preocupando ainda, né? As imagens aí na tela dos tornados, né, registros feitos por moradores. Inclusive, acho que são registros que o Sul 21 trouxe também, né, Luiz? Então, essa história dos tornados, assim, eles não foram previstos, né? Isso que eu acho que é uma preocupação, né? Não teve um grande alerta sobre essa situação, pelo menos a nível estadual, né? A gente não está lá na cidade de Gentil, né? Enfim, eu não sei exatamente como é que foi esse nível de alerta, né? Mas a gente não teve essa informação. E são esses eventos que vão sendo formados que torna a situação ainda mais assustadora, né, Gabriela? Porque, assim, a gente não basta lidar com essa chuva, não basta lidar com a alta do Guaíba. A gente agora está lidando com o frio. Hoje esfriou muito em Porto Alegre. E esses outros fenômenos que vão aparecendo, eles são, obviamente, eles são uma consequência, né, do que está acontecendo, mas eles vão se formando de uma maneira, digamos assim, surpreendente, né? Claro, não dá para a gente falar surpreendente em termos de meteorologia, porque isso tudo são previstos, existem sistemas que conseguem prever, né? Mas eles acabaram aparecendo, de certa forma, pelo menos para quem está longe da cidade, né? De uma hora para outra, né? Esses ventos eles chegaram até 190 km por hora na cidade de Gentil.
ele acabou sendo, digamos assim, percebido pelos moradores, né, nesse sentido. Claro, de novo, falando, eu não sei o nível de alerta que a Defesa Civil local tem, a gente sabe que essas cidades muito pequenas têm dificuldades de ter uma estrutura própria de defesa civil, né, mas eu imagino o susto das pessoas que estavam em casa, né, não bastasse tudo que já tinha acontecido, um fenômeno que desconhecido, né, tornados, que não é comum aqui da região. A gente tem lidado com ciclones extratropicais, com ventos muito fortes, mas é mais aqui na região de Porto Alegre, na região costeira do litoral, né? Esses são fenômenos que são novos e enfim, como eu disse, né, não bastasse tudo que está acontecendo, também estamos lidando com novidades assustadoras ao mesmo tempo. Tem uma outra história que acabaram de nos avisar aqui na nossa equipe, Luiz, que hoje teve um protesto na cidade de Baixa, né, de Porto Alegre, de moradores, inclusive. As imagens foram divulgadas, né, pelo jornalista Jonatas Costa. A gente tem aqui as imagens que ele divulgou. A gente tem som nesse vídeo, né, pessoal? Vamos assistir também, vamos ver. A gente quer luz, pelo amor de Deus. 7 dias sem luz. As crianças doentes, os idosos. Queremos luz! Nós queremos luz! E na Cidade Baixa, né, Luiz? Você poderia explicar? Fala, Chico. Não, era um problema que também, antes da enchente, o Rio Grande, a companhia de energia elétrica lá já vinha falhando também, né, Luiz? Há bastante tempo, não foi só agora. Isso. Não, assim, é um pouco diferente dessa vez, Chico, porque da outra vez, quando teve um temporal forte, inclusive no ano passado, né, teve problema com muitos ventos. Aquele temporal do ano passado teve muito vento, então destruiu árvores, destruiu fios e levou muito tempo para a empresa conseguir restabelecer energia. Dessa vez, o que está acontecendo na Cidade Baixa, que é um bairro próximo do centro, Menino Deus, partes do centro, que são uma região mais central, é que essa área está desligada de forma proposital pela SE Equatorial, que é a companhia de energia. Sim. Porque eles não estão com as estações embaixo d'água, as estações afetadas. Então, para não causar um dano permanente nas estações, algumas áreas da cidade estão com áreas desligadas, né? Então, isso só... E esse é o problema, que ele, pelo que está se entendendo do ritmo de retomada, vai demorar a ser retomada a luz, porque por ser propositadamente desligada, vai ter que esperar a água baixar, né? E agora com a água subindo, esse repique que deu do Guaíba, a gente espera que eles consigam consertar, consigam blindar, que foi um processo que fizeram nas estações de água, por exemplo, do DEMAI, aqui, que é a companhia de saneamento pública, né? Conseguiu blindar os motores, conseguiu blindar a parte de equipamentos e conseguiu recuperar. E agora, por exemplo, mesmo com o repique, não voltou a faltar água nas partes da cidade. Só que nas estações de energia, elas nunca voltaram, eles nunca conseguiram recuperar desde que começou o problema. É um drama que tende a permanecer, pelo menos nos próximos dias. Eu te confesso que eu tenho tentado conversar com o pessoal, quase todos os dias eu falo com o pessoal da de imprensa deles, já fiz essa pergunta para eles. Bom, se foi um planejamento desligado, tem uma noção de quando que vai ser retomada? E as respostas são muito evasivas. Eles sempre dizem, estamos trabalhando para retomar o mais breve possível, mas nunca me deram uma data. Eu te confesso que hoje eu não perguntei qual era a data de retomada das estações. Mas a última resposta que eu tinha não tinha data nenhuma. Então, eu imagino que nesse caso, até eles conseguirem recuperar essas estações, ou é um trabalho mais longo, que vamos esperar que não seja isso que aconteça só quando a água baixar, o que pode levar 10, 15, 20 dias, né? Mas, enfim, vamos esperar que não seja isso, mas as pessoas, de fato, estão sem luz por causa de uma decisão planejada da empresa de energia. Não é porque eles estão com dificuldade de fazer o trabalho, é porque não tem condições nesse momento de religar. Empresa privatizada de energia, no caso do departamento... Né? Aliás, rapidinho, qual é o nome da empresa, Luiz, da empresa de energia no Rio Grande do Sul? Era a CE, que foi privatizada, foi comprada pela Equatorial, viu a CE Equatorial. Que tem em vários outros estados. Sim, sim. Então, privatizada de luz, a de água não, né? O Departamento de Águas do DEMAI é municipal. Havia um plano, né, de privatizar, mas acho que o Sebastião Mello não conseguiu chegar a esse ponto. Eu estava vendo até uma iniciativa interessante, foi pena que eu não separei aqui para mostrar. O DEMAI criou, assim, estabeleceu, pelo menos eu vi um, né? Mas acho que tinha que fazer em muitos.
caixas d'água para as pessoas tomarem água. Levar caixa, instalar reservatórios de água. Havia isso nos bairros antigamente, né? Muito antigamente. Então, caixas d'água gigantes com água potável para que uma espécie de bica, né? Criada pelo Departamento de Águas, que esse sim é público. Eu achei uma iniciativa rápida e importante assim, para Porto Alegre. Né? Funciona. A companhia estadual foi privatizada recentemente, a Corsan, que atende várias cidades, várias regiões do estado. Né? O DEMAI, o Sebastião Mello oficialmente não desistiu de privatizar o DEMAI, tá? Eu acho que agora esse processo, ele estava na cara do gol para ser privatizado. Ele vem sendo, inclusive, a gente vem denunciando há anos que ele vem sendo sucateado. Ele chegou a ter 2.400 funcionários, servidores diretos, está com cerca de 1.000. O DEMAI está com, até uma reportagem que a gente publicou no final de semana, está com 400 milhões de reais em caixa. Ou seja, ele estava preparado, tá? O Sebastião estava colocando na boca do gol e agora a gente viu a importância até da prefeitura conseguir ter um poder de ação, né? Conseguir, o Sebastião Mello falou numa entrevista que ele estava junto com o presidente do DEMAI. Ele disse, Maurício Lóz, que é o presidente do DEMAI, tu manda trazer o equipamento, manda trazer o que for, que depois a gente dá um jeito de pagar. Isso ele consegue fazer numa empresa pública, né? Claro. A Equatorial, quando deu os problemas do ano passado... Nem fala com o governador. Não, e nem que ele quisesse pagar, ele podia. Né? Então ele não tinha nenhum poder de ação, nenhum controle. Não, numa hora dessa é que você vê a diferença entre o público e o privado. Né? Você tem uma empresa de saneamento e fornecimento de água pública, e se você tivesse uma privada, não tem acordo, não tem negócio, não tem baixar tarifa, não tem nada. É isso, eu quero agradecer aqui o Luiz por conversar com a gente, né? O Luiz Gomes, que é repórter do Sul 21. Muito importante a sua presença aqui, o trabalho que o Sul 21 está fazendo também, Luiz. Prazer conversar contigo. Parabéns pelo trabalho, sigam aí firmes e Boa fortes. sorte. É isso. Boa noite, querido. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Chico. E também queria agradecer também mais uma vez, eu agradeci na semana passada a todo mundo que está mandando solidariedade, mandando ações. É muito importante para nós aqui no estado, que nós vamos precisar bastante. Isso aí. Valeu. E a gente continua aqui também, mandando a nossa solidariedade. Gente, vamos encerrar também a nosso programa de hoje, né? Trazendo, na verdade, reflexões importantes. Eu vou pedir para o pessoal ficar aqui comigo, porque é muito boa a fala, né? Na verdade, a entrevista do ex-presidente do Uruguai, o José, né? O Pepe Mujica, que a gente conhece. 2 semanas depois de anunciar que ele está com câncer, a gente até falou sobre isso aqui no ICL Notícias, ele está com câncer no esôfago, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, aqui do Brasil, e a gente separou alguns trechos para comentar. Vou primeiro chamar o que ele disse, né? O seguinte: não progredimos moralmente em nada, pelo contrário, regredimos. Mas temos muito mais carros, telefones, conforto. Mas moralmente, como sociedade, estamos piores do que antes. É o que diz o Mujica. E temo que isso esteja acontecendo em todo o mundo. Muito mais riqueza, mas nós somos piores. E também somos mais débeis. Somos infinitamente mais débeis do que os homens primitivos. Esse foi um dos trechos aqui da entrevista que a gente separou para comentar, né, Chico? É impressionante como o Mujica, ele sempre é muito certeiro, né? Ele está completamente coberto de todas as razões possíveis. Enquanto você lia a fala dele, a resposta da Folha, eu fiquei lembrando de uma premissa, de uma fantasia que circulou muito ali, já chegando no final da pandemia da Covid-19, que seríamos seres humanos melhores agora. Que não, por exemplo, não divulgaríamos fake news durante uma tragédia climática, que seríamos mais solidários, que uniríamos mais os esforços. A gente viu que o Mujica tem razão, estamos piores. A sociedade é bem pior do que era na pandemia. Vê que loucura. Exatamente. Essa tragédia, o que ela mostra assim, no dia a dia, não há sinal de melhoria do ser humano. Tá lá, o cara mentindo, o cara tá o tiozão do Zap da corda e mandando mentira para cima e para baixo, só para agradar o lado político dele. Ele pouco se importa que a comunidade esteja bem ou não. Ele não está preocupado com o abrigo. As condições lá no abrigo, se tem frio, se tem criança vulnerável, se já comeram hoje, não. Ele está preocupado em espalhar mentira. Então,
Mujica completamente, com todas as mantas, os cobertores da razão. Ele fez uma análise também sobre a esquerda e sobre a nossa política. Eu vou primeiro trazer a fala sobre a esquerda, a avaliação do Mujica a respeito disso. Ele diz, abre aspas, né? Agora, contemporaneamente, a esquerda está em uma crise de ideias porque esteve muito nutrida de 1950 a 60 por um modelo racional que inventou um homem ideológico e não teve em conta que os seres humanos são animais emocionais e hoje está precisando recriar um novo arsenal de ideias que se encaixem mais com uma visão mais biológica do que é o homem. Agora estamos com outro desafio, fecha aspas, o que talvez a direita tenha entendido, né? Porque, enfim, mexe muito com a emoção das pessoas, justamente quando ela faz, por exemplo, a divulgação de fake news, mexe com medo. Sim. Quero trazer mais um trecho aqui para a gente fechar. Sobre o Brasil, a gente tem aqui a pergunta, né, da Folha de São Paulo. Sobre o Brasil, como o senhor avalia o governo Lula? E ele diz, não acredito que Lula possa fazer um governo muito radical à esquerda. Este será um governo moderado, e ele sempre foi muito moderado. Ele propõe uma revolução. Aí o repórter pergunta, propõe uma revolução? O repórter toma até um susto. Exato. E aí ele responde sim, que as pessoas pudessem comer 3 vezes ao dia. Para quem não tem comida, isso é uma revolução. Para quem sonha com a revolução, é pouco. Essa frase do Mujica é sensacional, né, gente? Muito bom. Porque, de fato, né, é uma revolução a comida no prato para quem passa fome, Chico. E é uma revolução que alguns setores da classe média para cima não botam muita fé e nem acham que é uma revolução. Porque comem, porque estão ali na outra realidade, não sabem o tamanho do que pode ser essa obra. Fazer com que o brasileiro faça as refeições do dia. Eu lembro que nos primeiros anos, lá nos primeiros governos do Lula, o PSDB, uma parte dos tucanos e mesmo da base social, eu conversava com gente de classe média, eles chamavam o Bolsa Família de Bolsa Esmola, achando que estavam, né, com isso denunciando, né? Não entenderam nada. Não entenderam nada. Não estavam entendendo nada e tomaram um susto quando desse Bolsa Família se criou um mercado de consumo de massa, as pessoas comeram, etc, etc. Agora, as pessoas comeram, mas depois uma parte dos que comeram e dos que acenderam um pouquinho foi alimentar o bolsonarismo. Isso realmente é um caminho que existiu no Brasil, uma parte pelo menos. Né? Correu para o bolsonarismo. Correu para o bolsonarismo. E não para reforçar mais solidariedade e mais trabalho social para tirar da miséria outros que ficaram. Não, muito naquela linha de, peraí, foi pelo meu esforço individual que eu consegui prosperar. Então, se eu prosperei, eu quero que esse que está aqui para baixo, que ele se dane. Sim. Então, enfim, é o ser humano. Ele faz aliança com o de cima. Faz. Com o rico de verdade, né? A aliança mental é com o rico e não com quem ficou embaixo, quem precisa ser levantado também. Eu gosto muito do Pepe Mujica, mas enquanto vocês estavam lendo aqui, eu estava pensando num escritor, né, já falecido, Saramago, português, que uma vez perguntaram para ele sobre ideologia, né? E ele falou, ideologia, ok, mas o que move o mundo não é a ideologia, é a necessidade. É quando as pessoas precisam, ele está falando das grandes transformações, as grandes transformações é que movem, né? É claro que precisa de ideia, precisa de gente que empunha as bandeiras, mas a necessidade é que acaba fazendo, aí você lembra, a classe operária... A necessidade que leva os movimentos sociais. Movimentos sociais. A classe operária na época da Revolução Industrial, que trabalhava 15 horas por dia, não comia, as crianças trabalhavam, foi se organizar em sindicato, necessidade, porque senão ia morrer, né? Morria mesmo. Né? Então, a necessidade gerou organização e a organização gerou mudança. Né? Bom, aqui já estamos entrando numa filosofia. Mas é bom, né? Mas é bom, sair um pouco da notícia. Não, o Mujica nos faz pensar. Ele nos inspira. É isso, gente. Continua nos inspirando. Foi boa aí, Gabi, né? Agradeço que a ideia foi do Ricardo e do Rogério. Ricardo Gouveia, né? E Ricardo, também o Rogério, né? Isso. Rogério Jordão, nossos editores. Uma pitada Matheus Pichonelli. Matheus Pichonelli. Matheus Pichonelli, nosso roteirista também desse ICL Notícias, primeira edição. Um abraço para ele e para o Mujica. Gente, aqui também quero lembrar você do Investidor Mestre 2.0, né? A gente teve a nossa aula, que foi um enorme sucesso na semana passada, e aí, atendendo aos pedidos, a gente vai disponibilizar mais uma chance para você que perdeu. Então, dá para rever essa aula, só que é por tempo limitado, então você tem que correr. A aula, o que o Edu trouxe nessa aula? São estratégias de investimento com foco em geração de renda e construção de patrimônio no mercado financeiro. Então, gente, a gente precisa hackear essa galera aí também. O Edu traz informação a respeito disso e ele traz um vídeo contando um pouco de como é que foi. Vamos assistir.
Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vambora. Para assistir o replay, você acesse cln2.com.br e faz a sua inscrição. Vale muito a pena, gente. Tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. É o que todos nós queremos. Então, bora, né? Nesse CL Notícias segunda edição, começamos mais uma semana. A partir de agora, você fica com Espiritualidade na Ação, que vai começar a partir de agora. Então, é só permanecer no link. Obrigada, Chico Sá. Obrigada, Rodrigo Viana. Estamos firmes e fortes. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente volta com Desperta. Valeu, gente. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?